A Revolução dos Bichos de George Orwell é, na verdade, uma narrativa anticapitalista e até o final desse vídeo eu posso provar para você. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e já te conto essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E esse é meu canal no YouTube, onde eu amplio as discussões literárias, me aprofundo nas leituras de uma maneira um tanto diferente quanto o blog, né? Por isso tenho certeza que vale aqui o seu like e também a sua inscrição no canal, porque hoje vamos estar falando deste grande clássico da literatura mundial, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, e vamos partir por um caminho totalmente diferente do que geralmente encontramos quando se fala desta grande narrativa, mais uma das narrativas anti-autoritárias de Orwell, que com certeza vai valer bastante a pena a discussão também e a nossa abordagem. Eu espero que você comente aqui nos comentários, deixe a sua opinião, as suas críticas. Imagino que muita gente vai questionar a nossa posição, mas tente acompanhar a nossa leitura, o nosso raciocínio, o desenvolvimento da nossa argumentação, que pretendemos mostrar no decorrer do vídeo que, antes daquela interpretação mais rasa de mero anticomunismo visto em A Revolução dos Bichos, ao fundo e ao cabo, na verdade, nós vamos encontrar uma narrativa poderosa, não só sobre a morte e o fim das revoluções, mas especialmente como se dá a vitória do capitalismo sobre todo e qualquer ideal revolucionário, como percebemos aqui. Então, bora lá. Não esqueça, inscreva-se e deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Também curta e compartilhe. Publicada pela primeira vez em 1945, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, logo a partir da sua publicação, especialmente fora da Inglaterra, começou a ganhar adeptos, especialmente nos Estados Unidos, por uma visão, às vezes, restrita e às vezes um tanto quanto redutora da sua narrativa, de que se trata de uma obra meramente anticomunista e anti-russa. Então, naquele período de pós-guerra e aí a instauração e começo da Guerra Fria, a gente vai perceber que há um grande sucesso em obras que, em tese, se posicionam contra o regime de Stalin e sobre o tal do comunismo russo. Mas a nossa proposta do vídeo de hoje é justamente conversar com vocês, trazer alguns pontos e alguns elementos para analisar se de fato o que nós encontramos aqui é uma obra anticomunista, especialmente porque, de modo geral, as leituras mais rasas e mais restritivas deste livro o vangloriam, o colocam num grande altar como grande romance anticomunista. Mas espero que ao longo desse vídeo, ao longo desta conversa, vocês percebam que o buraco é mais embaixo. Bem, para a gente começar a nossa conversa então sobre esta narrativa do George Orwell, acho que interessante também nesta edição da Companhia das Letras é você dar uma observada em uma leitura num texto aqui que vem nos pós-fácios da obra, em que ele vai tratar da liberdade de imprensa na Inglaterra. É um texto escrito durante o processo em que ele está construindo e desenvolvendo ali a sua Revolução dos Bichos, né? E ele vai tratar especialmente da dificuldade de se falar mal da Rússia, de ser um tanto quanto anti-russo, naquele momento e recorte histórico, especialmente em que a comunidade acaba aliando-se à Rússia e naqueles estertores ali da Segunda Guerra Mundial, e o Orwell vai observar de uma maneira crítica, e aí acho que essa é a primeira questão que a gente tem que sempre considerar quando falamos de George Orwell, que ele tem uma capacidade imensa de não aderir cegamente às ideologias e aos programas doutrinários e partidários, no sentido que ele consegue ver as contradições e problemas existentes dentro das estruturas sociais, e mesmo quando ele adere, por exemplo, ele acaba encontrando mecanismos de justificar a guerra em alguns sentidos, aonde para ele vai ser justificada o envolvimento em guerra e tudo mais.
mas ele não traz e não adentra a cegueira absoluta de qualquer pessoa que afunda na doutrinação ideológica, seja qual ela for. Isso porque também a gente pode observar que o Orwell é mais do que tudo um antitotalitário, e neste texto que ele traz e que nessa edição da Companhia das Letras veio ao final, a gente pode ter uma ideia de qual Rússia ou de qual anti-Rússia ele constrói a sua narrativa fabular, já que a Revolução dos Bichos trata-se de uma fábula intensamente política, né? E ao que ele olhava, o que tipo de problema na Rússia ele observa, e aí mais do que tudo, mais do que um anticomunismo, nós vamos perceber claramente, e as referências inclusive serão bastante claras no decorrer também da narrativa, ele vai construir a sua posição anti-Stalin e tudo aquilo que o Stalin foi transformando a Rússia no decorrer do seu regime. Mas o fato de Orwell trazer e ter a Rússia como modelo da sua fábula antitotalitária implica e significa ser ela totalmente uma fábula anticomunista. Mais do que isso, significa, na verdade, tratar-se de uma fábula anticomunista, como a maioria das leituras, especialmente as leituras à direita, já que neste cenário de publicação logo ali depois do pós-guerra e no decorrer da própria Guerra Fria, a Revolução dos Bichos vai sendo cooptada por leitores de direita que vão encontrando na narrativa bastante elementos para se colocarem contra o comunismo no mundo, contra as forças comunistas do mundo. Mas será que de fato era isso? Será que o que a gente encontra aqui na narrativa se trata, de todo modo, de uma negativa comunista, de um anticomunismo do Orwell? É a partir disso que a nossa leitura de A Revolução dos Bichos se propõe um tanto quanto diferente, se propõe enquanto interpretação um tanto quanto mais curiosa. Especialmente porque, não curiosa no sentido porque a nossa ideia é olhar profundamente para a narrativa e especialmente alguns elementos do texto que nos mostram ou que de algum modo nos revelam que essa leitura de que a Revolução dos Bichos é meramente anticomunista não se sustenta pelo que ela traz, não se sustenta pelo que ocorre no decorrer ali da narrativa, e a gente pretende mostrar isso para você no decorrer do vídeo. E mais do que isso, e o mais assustador, parece-nos que, ao cabo, esta negação volta-se ao fim muito mais para o próprio sistema capitalista e especialmente para o sistema trabalhista e para as relações do trabalho, ao qual o Orwell sempre esteve as suas posições políticas e ideológicas. Aliás, e não partimos aqui da nossa leitura, da consideração que muitas pessoas às vezes utilizam para justificar ou não justificar a leitura das suas obras, o fato de o próprio Orwell ter sido um militante comunista, um combatente contra forças opressoras e um comunista, especialmente quando lutou na Espanha e tudo mais, que poderiam tentar justificar alguma questão de não ser uma obra anticomunista, porque a nossa interpretação aqui está baseada na própria narrativa, em elementos narrativos que, se olhado com profundidade, se olhados com atenção, nos atiram para outro caminho. Observe conosco aí se temos ou não alguma razão nesse sentido, e aliás, lembrando, você pode concordar, você pode discordar destas nossas observações aqui nos comentários do vídeo. Com milhares e milhões de leitores ao redor do mundo, a esta altura a maioria das pessoas já conhecem um pouco sobre a Revolução dos Bichos, esta narrativa em forma fabular, ou seja, uma fábula em que animais acabam tendo características humanas e reproduzindo suas condutas e comportamentos. E embora, aliás, muitos leitores comecem ainda muito cedo o contato com a Revolução dos Bichos de Orwell, é preciso destacar que
a teoria social por trás da construção da narrativa do Orwell é extremamente complexa e estruturada a partir de uma série de teorias, tanto ideológicas quanto de narrativa e de construção literária. Então vale a pena este lembrete, porque é uma leitura que quanto mais madura a nossa posição enquanto leitor, mais dela a gente pode aproveitar e compreender. Além do mais, a própria leitura e compreensão do processo e contexto histórico da sua produção também é relevante nesse processo, né? Conhecer a sua origem, conhecer a sua proposta de texto, e aí aqui sim, e de forma nenhuma negar que há uma proposta de texto anti-Rússia e anti-Stalin, e é nesse contexto social histórico que a gente precisa adentrar a ela para talvez não confundir com uma leitura meramente anticomunista. Esse é o primeiro passo, imaginamos, nesse caminho, porque ela é uma narrativa que obviamente e explicitamente vai trazer referências à Revolução Russa, mas acima de tudo vai trazer referências à própria revolução em seu fim, a revolução ao chegar lá no seu auge da deturpação promovida por Stalin e tudo mais, é que vai se concentrar aí a narrativa da Revolução dos Bichos. E aí, num breve resumo da obra, você, se por acaso ainda não conhece, a gente tem uma série de animais que vivem na Granja Solar, e esses animais, então, a partir de um texto e da ideia de um velho porco, de um velho e sábio porco, diga-se por sinal, conhecido como Major, vai se propagar ali os ideais de uma revolução, os ideais daqueles animais que são oprimidos pelo Sr. Jones, o dono da Granja Solar, em tentar tomar a granja para eles e poderem viver de maneira irmanada e igualitária entre todos. Então o livro começa com esta ideia utópica, e aí a gente tem a incubação do processo revolucionário, a gente tem a incubação da ideia revolucionária, que em todas as revoluções este talvez seja o aspecto mais positivo e bonito das revoluções, que é a incubação da utopia, é o desejo de um mundo melhor, é o desejo de uma vida melhor possível, que acaba animando ali os animais da Granja Solar, que em determinado momento, inclusive a partir das ideias e dos textos deste porco conhecido como Velho Major, em determinado momento vai ocorrer esta revolução e a tomada da granja para si, colocando o Sr. Jones para correr, e é neste momento então que os dois porcos destaques ali da revolução acabam tomando certa dianteira e protagonismo. Não mais do que isso, os próprios porcos, enquanto os animais moradores da granja, vão tomando certa liderança e presença na construção da revolução. E aí Napoleão, que virá a ser aquilo que muitos vão colocar como alegoria ao próprio Stalin, né, o Napoleão, e o Bola de Neve, outro porco também muito inteligente, vão instaurar o processo revolucionário na Granja do Solar, tomando ela. Depois vai haver um grande momento em que o Sr. Jones com outros humanos tenta retomar a granja, e aí a primeira batalha ali acaba com a vitória dos bichos novamente, e ali já está instaurada a sua revolução, com ideias de tratamentos iguais, com ideias de todo mundo pertencer àquilo. Inclusive teremos o rabiscar na parede dos mandamentos da Revolução dos Bichos, e é aí que entra o primeiro detalhe, que o leitor que pensa esta obra meramente como anticomunista, de se imaginar em qual momento da narrativa da Revolução dos Bichos este ideário presente na Canção dos Bichos, presente nos próprios mandamentos da Revolução dos Bichos, impresso no estábulo, né, que vai ficar lá no celeiro, na verdade, vai ficar impresso no celeiro as ideias da Revolução. Em que momento da narrativa, do seu princípio até o final,
a ideia de revolução, a ideia de se revolucionar contra a opressão do Sr. Jones e os mandamentos iniciais desta revolução, e ali tinham algumas regras a serem vividas e vivenciadas pelos animais pertencentes à Fazenda dos Bichos. Em que momento do livro essa parte, esta ideia de comunicação, esta ideia de revolução é questionada ou colocada em contra-argumento, né? Esse é um detalhe interessante. A ideia da revolução, a ideia comum, a ideia de comuna pertencente ali, não me parece em nenhum outro momento do livro ser questionada. O ideário teórico deste velho major em nenhum momento vem a ser questionado pela narrativa de Orwell. Mais ainda do que isso, assim como nós vamos perceber no decurso histórico da Revolução Russa, com as suas dissidências e a tomada do partido pelo próprio Stalin, ao qual ele passa a colocar daí a sua própria ideia, a sua própria visão do seu comunismo em si, se a gente pode pelo menos assim o dizer, né? A gente vai ter dissidências, e na Revolução dos Bichos o porco bola de neve vai ser uma espécie de Trotsky que vai ser exilado ali e vai ter todo aquele movimento muito comum ao Stalin, que é de reescrever o passado e reescrever a memória. Bola de neve de herói vai ser transformado, ou pelo menos tentado ser apagado da memória dos outros animais da fazenda, enquanto um líder revolucionário, enquanto um herói, inclusive lá daquela primeira batalha. E também em nenhum momento a gente vai ter um questionamento pela narrativa, não pelo Napoleão e seus outros grupos, de que o Bola de Neve, ou o vulgo Trotsky, aqui nesse caso, então, estaria equivocado. A partir do que, então, este porco Napoleão, que vai se tornar o grande líder desta Revolução dos Bichos, e aí sim, esta alegoria, ela quase que soa barata, né, dá referência ao próprio Stalin. Ele vai aos poucos, e a partir da propaganda especialmente trabalhada e organizada pelo porco chamado Garganta, vai reconfigurando aquela ideia inicial da revolução. E aqui a gente começa a tentar entender onde eu quero chegar com a ideia de que talvez a Revolução dos Bichos seja muito mais um romance anticapitalista do que propriamente anticomunista, como a maioria dos leitores assim o observa. Aos poucos, com a tomada do poder e vivendo sempre às custas desta vida dos outros, digamos assim, né? O Napoleão, ele passa a usar o poder para si, controlar o poder para si, tanto que ele vai criar a sua matilha de cães para proteger, o que então, até então era proibido entre os animais, como matarem-se entre si. Em determinado momento vai haver uma matança geral interna entre eles, entre seus próprios expurgos, né? E mais do que isso, com a ideia da propaganda, aos poucos o Napoleão vai agindo sobre a memória dos demais, enquanto se tenta construir lá um moinho de vento que vai sendo problemático, e as culpas caindo inclusive sobre Bola de Neve. O Napoleão vai agindo sobre a memória de quem vivenciou e de quem participou da própria Revolução, e vai reescrevendo inclusive os mandamentos iniciais da Revolução, deturpando todos eles, e cada vez mais concentrando o poder em si mesmo, construindo a sua própria ditadura, né? E a partir disso, Napoleão também começa a se relacionar com as granjas próximas, né, com as granjas de humanos. E em determinado ponto, esta granja, que já não é mais granja do Solar, que é a granja dos bichos, passa a ter esses contatos, digamos assim, geopolíticos com as fazendas locais, promessas de negócios, mas tudo sob o controle rígido, então, deste líder, que cada vez mais vai tomando passos para a construção da sua pior humanidade
deixando de ser porco, né? O final da fábula é acachapante, talvez, nesse sentido, porque Napoleão vai subvertendo todo o ideário revolucionário. Todos os mandamentos que lá estavam escritos no celeiro, todas as regras e ordem, todos os combinados iniciais que lá estavam presentes no ideário revolucionário vão sumindo aos poucos a partir da gestão e comando político de Napoleão, que já da metade diante já controlou o poder, constituiu seus grupos e isolou qualquer possibilidade de dissidência ou pensamento crítico. A partir daí, os animais vão cada vez mais estarem sob o jugo forte do poder do porco Napoleão, né? E sem a capacidade, sem a possibilidade de reagir, inclusive sempre se utilizando contra eles a própria revolução. E aí aqui o primeiro detalhe, inclusive na nossa resenha lá no listasliterárias.com, você pode acessar aqui embaixo no link da descrição e acessar. Uma das coisas que a gente comenta lá é justamente isso, que talvez acima de mais nada a revolução dos bichos seja a tomada da consciência do papel restrito ou da deturpação das revoluções. O que talvez o Orwell traga para a gente, coisa que na tradução, inclusive, aparece a palavra revolução, mas que ele próprio não utiliza no título do seu livro, já que originalmente a gente tem Animal Farm, é a percepção da morte das revoluções, né? A morte da utopia revolucionária talvez seja uma das primeiras tomadas de consciência a partir da Revolução dos Bichos. Porque o Orwell traz este momento da ideia revolucionária e quem pode se postar contra que o oprimido, que a pessoa que sofre se rebele contra o opressor, né, e aí se institua o processo revolucionário como ocorre na Revolução dos Bichos. Até aí, então, tudo certo. O ideário da coletividade, no princípio, especialmente tanto no ideário do Velho Major e também dentro de certo ideário do próprio Bola de Neve, né, porque tem uma postura totalmente um quanto diferente e por isso acaba se tendo de exilar-se, cujo destino não nos fica muito claro aqui na narrativa da Revolução dos Bichos. O que o Orwell vai percebendo é essa morte dessa utopia, a morte da revolução. A ideia de revolução, a revolução como utopia, nascido lá na Revolução Francesa, aos passos sendo observada como uma maneira acre, uma maneira triste na percepção de que as revoluções são muito bonitas, são muito belas na sua instauração, no seu processo teórico e pensado no início, mas com o risco que a maioria das revoluções acaba trazendo e acaba sucumbindo, diga-se de passagem, que é a deturpação da revolução e o próprio fato de que o poder, né, o alçar ao poder acaba corrompendo todo aquele ideário utópico, toda aquela ideia inicial, porque alçado no poder, e no caso aqui do Napoleão, aproveitando esta brecha, ele se mostra cada vez mais um demagogo, um tirano e um ditador. Aliás, há um microconto do George Kaiser, que vai falar lá sobre um demagogo, se eu não me engano é do Kaiser este texto, e que vai tratar ali de um demagogo que, percebendo a instauração de um processo revolucionário, infiltra-se as massas, né, porque a massa rebelada, a massa em revolução, né, se estreita ali, ele participa daquilo e ele é colocado ao mesmo cargo que ocupava antes. Então, as revoluções, de modo geral, muitas vezes padecendo com esse processo da deturpação, né, e pela investidura de algum demagogo no lugar, e com isso a revolução, ao passo que ela se afirma ou que ela é substituída por esse processo demagógico, já tendo a morte do ideal inicial presente, começa a se tornar ainda pior do que
o regime anterior muitas vezes, e aí é o que a gente vai encontrar aqui na Revolução dos Bichos, e aqui é o meu convite a vocês. Até aqui o que eu falei talvez possa não ter te convencido ainda, talvez não te convença dizer que meu camarada, o George Orwell, foi comunista, lutou em frentes comunistas, com grupos comunistas, mas isso por si só também não justifica o fato de dizer que isto não é uma obra anticomunista. Tomar isso por base, não só porque as pessoas mudam, porque as pessoas, né, não tomam por base, mas é um elemento interessante. A gente tem que ficar mesmo aqui no caso da obra, alguns textos que o próprio Orwell trabalha com ensaios críticos a respeito não só de comunismo, democracia e tudo mais, porque a visão dele é uma visão, não vou dizer uma terceira margem, né, mas uma visão, um caminho não igual a muitos, né? Como eu disse antes, o Orwell parece-me não aceitar cegamente as doutrinas ideológicas e partidárias. Ele tem por si só o pensamento subversivo, seja quanto à questão do próprio comunismo, seja a questão do socialismo, do capitalismo, enfim. Ele é um tanto crítico e se coloca muito mais numa posição de alguém que questiona os processos autoritários existentes no mundo, que podem estar tanto à direita quanto à esquerda. Porque se tem coisa que o mundo nos mostra é que nós temos revoluções à direita, à esquerda, nós temos ditaduras à direita e à esquerda, e a preocupação maior do Orwell, sem dúvida alguma, é a perda do senso crítico, é a perda também das liberdades, digamos assim, não vou dizer liberdades individuais, mas o que o Orwell, na verdade, acaba acarretando e trazendo, ele é sempre um pensamento e uma abordagem anti-autoritária. O seu grande teor, o seu grande incômodo é contra os autoritarismos, independente quais sejam. Mas aí, para a gente chegar na ideia e no título desse vídeo da relação do Revolução dos Bichos com a questão do capitalismo, já falei para vocês, e se você lê o livro, você bem viu, você compreende, você é capaz de perceber que toda aquela ideia inicial, que toda aquela ideia de revolução contra o Sr. Jones, né, pelos desmandos que ele propagava na sua granja, são colocados, os bichos assumem, tentam viver por algum tempo de forma comunal, de forma comunista, com as suas atividades, por algum tempo há tempo para as assembleias, há tempo para o espaço democrático e popular nos grandes encontros, às vezes pela própria não participação dos animais, pela própria esperteza também dos porcos e dos demais, acaba cada vez mais Napoleão conquistando seu poder e criando mecanismos para isso. E, como eu disse para vocês, e como vocês bem sabem, todos aqueles mandamentos escritos lá nos celeiros vão sendo totalmente alterados. Inclusive, um muito importante lá do princípio, que era tanto dos bichos não beberem, tanto dos bichos não andarem sobre duas patas, e tanto quanto dos bichos não matarem-se entre eles. Então, tudo isso vai sendo reescrito pela propaganda de Napoleão e pelo Porco Garganta, ao passo que o capítulo mais emblemático e talvez que mais corrobore para a minha proposta aqui deste vídeo seja o seu último capítulo, o capítulo 10, quando a gente tem a revolução totalmente cooptada e perdida. No capítulo 10, o Napoleão, que já tentava ensaiar negócios com os fazendeiros da volta, né? Tinham dois fazendeiros, assim como a gente vai ver no 1984 do Orwell, que são sempre três em situações, e o poder ali do tirano se equilibrando entre as duas, uma hora uma guerra com um, outra hora guerra com o outro, ele vai mantendo, e na verdade como isso aqui principia, né, essas narrativas do Orwell, nesse sentido anti-autoritário, ele mantém esta estrutura tripartite aqui do equilíbrio do poder, mas lá no capítulo 10, no último capítulo de A Revolução dos Bichos, a gente vai ter uma demonstração de que não há nada de comunismo no regime e no sistema que Napoleão implementa na sua gestão rigorosa da Granja dos Bichos,
porque lá neste capítulo final, já entre bebidas, o próprio Napoleão e o grupo habitando a casa dos humanos, né? O Napoleão vai ser elogiado pelo senhor Pilkington, né, que é um dos seus vizinhos ali da granja. E aí a comparação e o paralelismo construído, né, pelos vizinhos e com a granja dos bichos, o Pilkington esse vai dizer em determinado momento: se vossas senhorias têm problemas com vossos animais inferiores, nós os temos lá com as nossas classes inferiores. Aqui a gente já vê que estamos tratando de novamente uma obra a respeito da questão de classes, né? Se isto daqui fosse uma narrativa anticomunista, como bradam os leitores ingênuos e incautos da direita, na verdade, nem digo ingênuos e incautos, muitos leitores da direita têm uma séria gravidade aí de problema de interpretação de texto e entendimento de texto. Esses camaradas não conseguem muitas vezes partir para além da superfície textual de qualquer coisa. Mas vejamos bem que, se fosse uma narrativa anticomunista, como a maioria das leituras mais ingênuas e rasas defendem da Revolução dos Bichos, em momento algum a gente teria nesta obra, nesta fábula, a construção desse paralelismo, colocando o problema de classe. Até porque para um capitalista, para um capitalista anticomunista, o problema de classe ele sequer existe, ele sequer seria tocado. E aí a gente vai ver nessa congratulação do Pilkington e os outros fazendeiros da região o elogio ao grande Napoleão, porque eles não só fazem a vistoria da granja dos bichos, né? Como eles vão analisar esse processo e vão perceber que o que o Napoleão faz, na verdade, é a mesma coisa que eles, só que ainda muito mais radicalizada. Trata-se de um capitalismo, não vou chamar aqui de capitalismo tardio, né, mas trata-se de uma aplicação das regras do capital ainda mais rigorosas e pesadas do que eles mesmos faziam nas suas propriedades, né? O Napoleão não só negocia, tem as relações comerciais do Napoleão, né? Do seu povo, dos animais que estão ali. A essa altura, Napoleão já instaurou um regime que as pessoas estão morrendo de tanto trabalhar e de cansaço. Ao final disso, tem o cavalo lá que acaba indo para o abatedouro, né? Ele acaba lucrando, e ali é um exemplo do capitalismo mais severo que nós podemos encontrar. Quando Napoleão, inclusive, vende o cavalo para ser abatido para diversas situações lá, ele está colocando ali nada de algo comum, mas de puro capitalismo, em que você vai exercer o máximo da lucratividade possível, né? Além da vida toda cobrando daquele cavalo a sua mão de obra, o seu trabalho, e ele era alguém que sempre trabalhava até mais do que o chamado, né? Ele acaba sem ter a sua aposentadoria, sem ter o seu descanso, gerando ainda mais lucro para o Napoleão, e é justamente esta capacidade lucrativa. Os fazendeiros vizinhos do Napoleão, inclusive, vão observar esse fato de que hoje, com a revolução, aqui já a revolução, entre aspas, instauradas, os animais da granja dos bichos acabam tendo de trabalhar muito mais e comendo muito menos, ou seja, recebendo muito menos pelo seu trabalho que os animais das outras granjas. Então, qualquer semelhança, né, com o século XXI, em que as pessoas acabam trabalhando muito mais para um rendimento salarial muito menor, seria mera coincidência ou não. Mas enfim, o que estamos dizendo aqui é que o Orwell
está olhando para um problema trabalhista, acima de tudo. Além de uma metáfora que a gente pode dizer antes Stalin, nós estamos discutindo aqui um problema severamente trabalhista e também de classes sociais, e, portanto, aqui não estamos falando mais daquelas ideias lá do velho Major, aqui não estamos falando mais da vida comum dos animais, porque o que ocorreu, na verdade, foi a entrada de um demagogo a partir desse poder, a partir dessa nova instauração, que foi aos poucos dirimindo a memória da Revolução, foi diminuindo essa memória, foi substituindo, né, trocando, escondendo os ideais iniciais da Revolução para reaplicar a mesma lógica que existia anteriormente na Granja Solar, e pior do que isso, de uma forma ainda muito mais severa e mais tirânica que o próprio Sr. Jones, né? O Major acaba convergindo para um sistema ainda mais brutal, mas sob as mesmas lógicas do capitalismo, o comércio e o lucro a partir do melhor mundo possível para qualquer capitalista, que é o uso da mão de obra sem nenhum pagamento. Então, esse fato ali é muito interessante a gente observar e fugir de leituras tão pobres que muitas vezes focam só no anticomunismo pretenso de a Revolução dos Bichos, também se aproximando muito próximo daquela figura das caricaturas que a gente via nos jornais sobre os capitalistas. E mais do que isso, mais um processo de que o que se tem é uma volta ao velho regime de uma maneira piorada para os animais, obviamente, não para os porcos e, no caso, especialmente não para Napoleão, é que o próprio nome de Granja dos Bichos, de Fazenda dos Bichos, vai retornar a ser como Granja Solar, porque ele está entre iguais agora, numa grande festa, se congratulando com os fazendeiros vizinhos. E se ali o Napoleão já matou o termo camaradas, que é algo para ele imbecil, ele agora é tratado e também trata aos demais humanos como cavalheiros, né? Que inclusive é como ele os chama a partir do brinde. E o mais interessante, o final da fábula ainda nesse processo de desconstrução, quase num processo inverso da fábula ao humano, do humano à fábula, enfim, a Revolução dos Bichos vai terminar. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. E aqui, essa dificuldade de distinção a gente poderia ler. Já era difícil distinguir quem era um comunista ou quem era um capitalista. Não? Será que não? Acho que a gente queria aqui colocar algumas pulguinhas atrás da tua orelha, mas demonstrar que ao cabo e ao fim, e especialmente o último capítulo de A Revolução dos Bichos, vai falar muito mais de como a granja passa a ter um novo sistema, um novo regime, que na verdade é o velho regime, só que aplicado de maneira ainda mais cruel para com os oprimidos, os operários, no caso os bichos, e muito mais rentável para o dono do poder, que em nada diferia mais do Sr. Jones lá do início. Napoleão transforma-se num humano extremamente lucrativo, congratulando-se com os cavaleiros das fazendas demais, e aí a gente vai ter muito presente esta ideia de que, acima de tudo, a Revolução dos Bichos vai tratar, talvez não de um anticomunismo puro e barato, mas muito mais de como uma revolução inicialmente ideada para o bem comum é subvertida e acaba morrendo nas mãos de mais um demagogo e tirano que acaba sendo Napoleão. Nesse sentido, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês reflitam sobre este olhar um pouco diferente que das maioria das vezes se observa, mas olhares que, se
trazidos para a leitura do texto, para a observação do texto e especialmente para o seu último capítulo, encontra uma sustentação bastante plausível e bastante interessante. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. Se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe. E também, mais uma vez, reforçando, senta o dedo aí nos comentários, porque a maioria certamente será de indignação, mas eu te convido a ler novamente A Revolução dos Bichos sobre uma outra perspectiva, uma perspectiva que ao cabo mostra como o capital e o poder econômico acabam vencendo nessa narrativa que a maioria das pessoas pensa ser anticomunista, mas que, na verdade, fala muito mais de relação de trabalho, lucratividade e a substituição de um demagogo por outro que se utiliza da, digamos assim, às vezes ingenuidade e às vezes ignorância das massas para se alçar ao poder. Até a próxima, um grande abraço e até mais.